Fala galera, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a nossa primeira aula da playlist Logaritmos. Tudo bem? Bem, primeiramente, gente, eu gostaria de estar conversando com vocês antes de estar iniciando a nossa aula, tá? Essa operação matemática chamada logaritmos, ela surgiu no final do século XVI, no início do século XVII, ela veio para simplificar cálculos. Durante a nossa playlist, nós vamos observar, né, que esta operação matemática, ela acaba transformando, né, multiplicação em soma, divisão, né, em subtração, tá? Então é muito mais fácil nós somarmos do que multiplicarmos, é muito mais fácil nós subtrairmos do que dividirmos. Então ela surgiu aí no final do século XVI e no início do século XVII. Tudo bem? A palavra logaritmos, ela vem do grego numa fusão de duas palavras, logos, razão, aritmos, números, tá? E os logaritmos têm aplicação em todos os ramos da ciência, seja ele na ciência exata, na ciência humanas ou na ciência biológica. Tudo bem? E é importantíssimo ter uma base boa para o melhor aprendizado dos logaritmos sobre potenciação. Ok? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link, tá? Para vocês, com o material que será utilizado nas aulas 1 e 2 dessa nossa playlist, e também vou deixar um link, tá, da playlist função exponencial. É um assunto, tá? É um pré-requisito básico para um bom aprendizado dos logaritmos, ok? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula, tá? O que vem a ser, então, esta operação chamada logaritmo, tá? É bem simples, pessoal. Tudo bem? Vamos pegar aqui como exemplo, tá? A seguinte igualdade: 2 elevado a x igual a 8. Tudo bem? Bem, eu quero descobrir, então, qual é o valor desse meu x, olha lá. Ou seja, qual é o número que eu tenho que elevar o 2, tá? Qual é o número que eu tenho que elevar o 2 para obter o resultado 8? Olha, nós sabemos que este número seria o número 3, correto? Tá? Por quê? Porque 2 elevado ao cubo me dá 8. Então, olha, fazer a operação de logaritmo é descobrir o valor do expoente que eu tenho que elevar uma determinada base, no caso aqui a base 2, para obter um determinado resultado, que aqui, no caso, seria o resultado 8, tá? Então é isso que é fazer o cálculo de um logaritmo. Só que o que a matemática acabou fazendo? Né? Ela acabou colocando isso sobre uma notação matemática lá. Então, isso foi escrito da seguinte forma, usou aqui log de 8 na base 2 é igual a quem? Igual a 3. Ou seja, o número que eu tenho que elevar à base 2 seria o 3 para obter o resultado 8. Tá? Então, olha, no vez de escrever da forma anterior, 2 elevado a x igual a 8, usou-se esta notação aqui, ó. Então, a operação de logaritmo nada mais é que isso. Descobrir um número que eu tenho que elevar uma determinada base para obter um determinado resultado. Ok? Tá? Bem, generalizando isso, então, olha, o logaritmo de um número A numa base B
tá lá? Ou seja, vai me dar um resultado que eu vou chamar esse resultado de x. Ou seja, eu tenho que descobrir o número que eu tenho que elevar a essa base b. Então, eu tenho que descobrir esse número x que eu tenho que levar a essa base b para obter um resultado a. Tá? Só que nesta operação, olha, o b ele é chamado de base, o a ele é chamado de logaritmando e o resultado que eu obtenho é chamado de logaritmo, tá? Só que nós temos algumas condições para o cálculo de um logaritmo. Nós só podemos calcular logaritmo, ou seja, o valor do a tem que ser um número positivo, tá? Então, só existe log para números positivos. A base, nós temos uma condição para esta base. A base do log tem que ser um número positivo, diferente de 1, tá? Então, olha, quando eu falo que eu só posso calcular o logaritmo para números positivos numa base positiva e diferente de 1, isto nos dá o que nós chamamos o campo de existência dos logaritmos. Ou seja, quando que eu posso calcular o logaritmo de um número. Tudo bem? Tá? Então, olha, observa que esta operação matemática chamada logaritmo nada mais é, né, que resolver uma equação exponencial. Tudo bem? Vamos lá, então, para alguns exemplos aqui. Ó. Aqui eu coloquei para vocês, tá? 2 exemplos iniciais aqui. Vamos lá. O primeiro, eu quero aqui calcular o log de 25 na base 5. No item A e no item B, eu quero calcular o log de 1 na base 9. Então, o que eu quero saber aqui no item A? Lá? Log de 25 na base 5. Eu tenho que saber qual é o número que eu tenho que elevar o 5 para obter o 25. Gente, alguns logs já dá para a gente saber logo de cara. Mas, em todo caso, vamos usar aqui a definição. Eu chamo isso de x e fazemos o seguinte. 5 elevado a x igual a 25. Então, eu caio numa equação exponencial, tá? Para determinar esse resultado, que número que eu tenho que elevar o 5 para obter 25? No caso, seria o 2. Mas o que nós fazemos nesse tipo de equação exponencial? Por isso que eu digo que é importante ter assistido a playlist sobre função exponencial. Lá eu trabalho tudo isso daí com vocês. Tudo bem? Vamos lá. Fazendo a decomposição do 25, vai me dar 5 ao quadrado. Bases iguais, comparo os expoentes. Ó. Então, x igual a 2. Está aqui calculado o log de 25 na base 5. Bem simples, né? Lá? Log de 1 na base 9. Então, nós chamamos isso de x. Bem, que número que eu tenho que elevar o 9 para obter o 1? Ó. Então, 9 elevado a x igual a 1. Ó. Tem que igualar as bases. O 1 dá para deixar na base 9. Tá? Que eu poderia escrever o 1 como 9 elevado a 0. Não é isso? Olha lá, 9 elevado a 0 me dá 1. Toda a potência, né, de base diferente de 0 e expoente igual a 0, o resultado é 1. Bem, bases iguais, eu comparo os expoentes. Daqui eu vou tirar que o meu x será igual a 0. Então, está aqui calculado o logaritmo do número 1 na base 9. Tudo bem? Então, observa que é bem simples fazer o cálculo do logaritmo de um número, tá? Bem, aqui já no exemplo 2, eu estou aqui com o exercício, né, de vestibular, tá? Esse daqui já vai ser um exemplo aqui mais elaborado aí, tudo bem? Vamos lá, então. Neste exemplo 2, está sendo pedido o seguinte, olha. Admitindo que log de 2 na base 5 é igual a 0,43. O que quer dizer isso? Que se eu elevar o 5 a 0,43, eu vou obter o resultado 2. Tá? E que
log de 3 na base 5 é igual a 0,68. O que quer dizer isso? Que se eu elevar o 5 a 0,68, eu vou obter aproximadamente o 3. Aí pede, obtém-se para o log de 12 na base 5 o valor. Então, olha, foram dados log de 2 na base 5, log de 3 na base 5. Eu quero saber o log de 12 na base 5. Olha, gente, se os dados foram esses, log de 2 na base 5, log de 3 na base 5, eu tenho que fazer aparecer esses resultados, tá? Bem, daqui do log de 2 na base 5 igual a 0,43, o que quer dizer isso? É usando a definição de log. Isso quer dizer que se eu elevar o 5 a 0,43, eu vou obter 0,43, tá? Eu vou obter aqui, ó, deixa eu arrumar aqui, tá tudo pretinho. A 0,43, eu vou obter 2, tá? Bem, foi dado ali que o log de 3 na base 5 é igual a 0,68. O que quer dizer isso? Né? Que se eu elevar o 5 a 0,68, eu vou obter aí aproximadamente o resultado 3. Agora, o exercício, o que ele está pedindo para nós? Ele pede para nós calcularmos o log de 12 na base 5. Poxa, professor, e agora? Né? Vamos chamar isso daqui de x. Ó. Então, pela definição, é 5 elevado a x terá que ser igual a 12. Tá? Este 12, eu vou fazer a decomposição dele. O que eu vou obter? Ó? Fazendo a decomposição do 12, eu vou obter o seguinte, ó. 2 ao quadrado vezes 3, não é isso? Olha lá, tá? 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12. Bem, agora eu troco aqui, olha. No lugar do 2, eu vou trocar o 2, olha bem. O 2 é o 5 elevado a 0,43. E no lugar do 3, o que é o 3? Olha aqui, ó. O 3 é o 5 elevado a 0,68. Que agora eu consigo deixar tudo em mesma base, tá? Então vai ficar 5 elevado a x. No lugar do 2, eu vou colocar ali, pelo dado do exercício, é 5 elevado a 0,43. Só que ele está sendo elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Que multiplica, no lugar do 3, eu vou colocar o 5 elevado a 0,68, que é o dado do exercício, tá? Bem, quando eu tenho potência de potência, 5 elevado a 0,43 elevado ao quadrado, eu mantenho a base e multiplico os expoentes, tá? Então, daqui eu vou tirar 5 elevado a x igual a 5, multiplicando aqui os expoentes, elevado a 0,86, que multiplica 5 elevado a 0,68. Ainda não igualei as bases. Multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu vou ter 5 elevado a x igual a 5 elevado, somando ali os expoentes, vai me dar 1,54, beleza? Agora, bases iguais, é base 5, comparo os expoentes. Então, o meu x vai dar 1,54, tá? O que nós acabamos de encontrar? O logaritmo de 12 na base 5, ou seja, o número que eu tenho que elevar o 5 para obter o resultado 12. A resposta se encontra aqui na alternativa C de Carlinhos. Beleza, galera? Então, tá aí o resultado deste nosso exercício 2. Tá? Bem, domínio ou campo de existência de um logaritmo. O que quer dizer isso?
qual a condição para se calcular o logaritmo de um número. Então, a primeira coisa que nós temos que observar é a base. Só existe log se a base for um número real positivo e diferente de 1. Então, a base tem que ser um número maior que 0 e diferente de 1. E o logaritmando, tá? Tem que ser um número maior que 0. Ou seja, só existe log para números reais positivo. Tudo bem? Então, olha, a este conjunto aqui de condições, esses dois conjuntos de condições, é o que nós chamamos de campo de existência ou domínio, ou seja, a condição para se calcular um log, tá? Vamos aqui para o nosso exemplo, olha. Encontre o domínio do log de x menos 5 na base x menos 2. Então, nós vamos pegar aqui as condições, olha. Primeiro para a base, tá? A base, eu tenho que observar ela. Quem que é a nossa base? É o x menos 2. Ó. Então, a base, o x menos 2, tem que ser um número maior que 0. Então, x menos 2 maior que 0 e x menos 2 diferente de 1. Essa é a condição para se calcular um log. E o logaritmando? O logaritmando, tá? Que é o log do número que eu quero calcular, tem que ser um número maior que 0. Então, quem que é o logaritmando aqui? O x menos 5. O x menos 5 tem que ser maior que 0. Daqui eu vou tirar as condições e depois ver um valor comum para a base e para o logaritmando. Então, da base, daqui eu vou tirar x maior que 2, menos 2 está subtraindo, passa para o outro lado, somando, tá? E x menos 2 diferente de 1, x diferente de 3. A condição da base. Logaritmando, x menos 5 maior que 0, menos 5 passa para o outro lado, mais 5x maior que 5. Feito isso, agora eu tenho que interseccionar as condições. Por quê? Porque o meu x tem que satisfazer tanto a base como o logaritmando. Na base está dizendo que o meu x tem que ser maior que 2, então aberto no 2 e diferente de 3. Então, maior que 2 diferente de 3, ó, eu vou à direita do 2, porque é maior que 2, diferente de 3, vai ficar aberto no 3. Tá aí. A condição para o logaritmando, x maior que 5. Então, aberto no 5 e vem à direita do 5. Agora, eu faço a intersecção das condições. O que é fazer essa intersecção? Ver a parte comum. Observa que a partir do 5, olha aqui, ó, satisfaz tanto a base como o logaritmanda. Então, a minha solução aqui, ó, só vai ser possível calcular aquele log se o valor que eu for utilizar para x for um número, né, fazendo a intersecção, um número maior que 5. Tá? Então, agora nós respondemos aqui D de domínio. Domínio, x pertence aos reais, ou seja, só vai ser possível calcular aquele log se eu utilizar um número maior que 5 para x. Tudo bem? Então, tá aí como que nós encontramos o domínio, tá? Ou também conhecido como campo de existência dos logaritmos. Ok, galera? Tá? E para a gente estar finalizando essa nossa primeira aula, né, que foi uma introduçãozinha aí sobre log, vamos aqui a dois tipos de sistemas de logaritmos mais importantes que existem, tá? Bem, aqui eu tenho que observar o seguinte em logaritmos, tá? Quando a base não vier expressa, fica submetido que está vale 10. Ou seja, quando não a base ali do log não tiver expressa, é porque nós estamos trabalhando com base 10. Base 10 não se coloca, tá? Isso é uma norma matemática. Esses logaritmos decimais, eles também são conhecidos como os logaritmos de Briggs, tá? Que foi um matemático que desenvolveu, né, os logaritmos em base 10. Então, aqui no exemplo,
Log de 2, nossa, professor, não tem a base. Tem sim, é que está na base 10, a gente costuma se omitir a base 10, tá? Então eu posso escrever dessa forma, log de 2, sem expressar a base 10, ou pôr aqui log de 2 na base 10. Então, quando a base não estiver expressa, é porque está em base 10. Um outro sistema importantíssimo de logaritmos, tá? São os chamados logaritmos neperianos, devido ao matemático John Napier, tá? Esses logaritmos, eles estão na base E, que é o chamado número de Euler, tá? Que seria a base, né, este número irracional, 2,71828 e reticências. Então, eu poderia escrever aqui log de 2 na base E ou simplesmente ln de 2. Então, quando aparecer isso, esse tipo de notação para vocês, ln de 2 quer dizer que é o logaritmo de 2 na base E, que é a base, tá, que representa o número racional, o número de Euler. Log de 3 na base E, eu poderia simplesmente escrever aí para vocês ln de 3. Tudo bem? Tá? Então, prestar atenção nesses dois sistemas aqui de logaritmos, que é o base 10 e os logaritmos neperianos, muito utilizado aí, tá? No estudo dos logaritmos, esses dois tipos de base aí. Valeu, galera? Bem, aqui então eu estou encerrando essa nossa primeira aula aí sobre logaritmos, tá? Foi uma introdução e sobre o campo de existência dos logaritmos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixem aí nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal e se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tudo bem? Logo, logo eu estarei lançando a segunda aula sobre logaritmos. Nesta aula eu estarei falando das suas propriedades, importantíssimo, tá? No estudo dos logaritmos. E se inscreva para ter notificações, tá? Gostou? Não esqueça, vamos dar um joinha aí, ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. Valeu, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!